Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos vocês. Que a graça do Senhor Jesus e as suas bênçãos esteja na sua vida hoje e sempre. Meus amados, como sempre, eu quero orar por você, para Deus abençoar a sua vida. Quero interceder por você, te ajudar em oração, no nome do Senhor Jesus. O tema de hoje: Jesus em busca das ovelhas perdidas. O Senhor Jesus tem um forte amor, um grande amor pelas ovelhas. Ele veio do céu, viveu conosco nessa terra, mas tudo isso em busca das ovelhas. Este é o grande amor do Senhor Jesus. Eu vou ler um texto sagrado para você que está no livro de João, capítulo 10, a partir do versículo 16. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Meus amados irmãos, antes de dar continuidade no texto, eu quero te pedir para que você que ainda não é inscrito no nosso canal, que você se inscreva. Clique no botão inscrever-se, depois de inscrito, ative o sininho e clique na opção todas. A sua participação em inscrever-se, em ativar o sininho, é muito importante. Você é muito importante aqui neste canal. Meus amados, o Senhor Jesus, ele deixa bem claro que ele tem outras ovelhas que ele precisa trazer para perto dele. E o Senhor Jesus, ele vai em busca dessas ovelhas, ele está em busca dessas ovelhas. Lá no livro de Provérbios, capítulo 23 e o versos 26, diz o seguinte: Dá-me, filho meu, o teu coração, e os teus olhos observem os meus caminhos. Esse é o amor de Deus para com a humanidade. Esse é o amor que o Senhor Jesus trouxe do céu. E por esse amor ele foi em busca das ovelhas. Quando ele diz aqui no texto onde nós lemos, lá em João, ele deixa bem claro que ele ainda tem outras ovelhas que ainda não são deste aprisco. E convém a ele buscar estas ovelhas. E para o Senhor Jesus, é uma missão de amor. Ele diz, olha, convém agregar estas, elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Oh, meus amados, como é bom a gente dizer, sim, Jesus amou-me, com amor buscou-me, Ele mesmo restaurou-me a Deus. Ele mesmo me buscou, restaurou-me a Deus, me devolveu de volta para Deus. Eu que estava perdido, eu que estava longe, Ele mesmo, o Senhor Jesus, Ele me restaurou. Ele restaurou-me. Ele devolveu-me para Deus. Ele foi em busca da minha alma. Ele achou a minha alma. Ele me restaurou e me devolveu a Deus. Sim, Jesus me amou e com amor buscou-me. Ele mesmo restaurou-me a Deus. Essa é a grande missão do Senhor Jesus.
restaurar a humanidade e devolvê-la a Deus. Lá no livro de Lucas, capítulo 15, o verso 18, nessa parábola diz o seguinte: levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantou-se, foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu-o o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. Esta é a missão do Senhor Jesus. Ir em busca das ovelhas. E quando as ovelhas sentem que tem que voltar, quando o filho sente que tem que voltar, que ele toma a decisão de voltar, o Senhor Jesus sempre o acolhe, sempre o abraça, sempre com emoção o Senhor Jesus o abraça, porque ele é movido de íntima compaixão. Ele abraçou o seu filho, movido de íntima compaixão, lançou-se ao seu pescoço e o beijou. Glórias a Jesus. Esse trecho aí está falando de uma história de um filho que saiu de perto do seu pai e foi andar para longe. Ele queria conhecer uma história nova. E ele conheceu essa história nova. Mas teve uma hora que ele estava muito dolorido, muito desprezado. Ele estava passando necessidade, desprezado pela sociedade. Aí esse rapaz, ele teve... algo tocou no coração dele e ele falou: preciso voltar para o meu pai. Vou voltar para a casa do meu pai e vou dizer para ele: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor. Ele caiu em si. Ele caiu em si e pensou: vou voltar para o meu pai. E ele ficou pensando: quando eu ver o meu pai, eu vou falar para ele que eu não mereço mais ser chamado de seu filho. Eu vou falar para ele: me aceite como um dos seus trabalhadores. Então, naquela decisão que ele tomou de voltar para o pai, ele saiu dali e voltou para a casa do pai. E o texto diz que quando o rapaz ainda estava longe de casa, o pai o avistou, o pai dele o avistou. E o pai dele, movido de íntima compaixão, com muita pena do filho, correu ao seu encontro, o abraçou e o beijou. E o filho dele disse: Pai, pequei contra Deus e contra o Senhor, e não mereço mais ser chamado do seu filho. Mas Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é tremendo. Deus, aqui no texto, o pai preparou uma festa, porque ele queria receber o filho dele. Ele preparou uma festa e recebeu o seu filho. Meu amado, aonde você estiver, meu irmão, aonde você estiver, volte para a casa do pai. Volte, porque o pai está te esperando. O pai está cheio de perdão para você. Deus está cheio de perdão para você. Volte de onde você estiver, porque Deus está te esperando, te aguardando. O Pai está te aguardando, está te esperando.
Amém, meu irmão? Volte para casa. Volte para os braços do seu Pai. Que Deus te abençoe, Deus te guarde e Deus te guie. Volte à paz do Senhor Jesus.